Bom dia, pessoal. Bem, ontem tivemos algumas novidades que justificam o registro agora e o comentário, né? Então, ontem tivemos um anúncio importante da Procuradoria-Geral da República. A procuradora Raquel Dodge recorreu daquela decisão monocrática do presidente do Supremo, Dias Toffoli, e também houve uma manifestação, pelo menos há o indício, de que o próprio Toffoli pretende antecipar para agosto o julgamento, ou seja, a decisão terminativa, né, sobre essa polêmica que gerou o fato de ter acolhido uma pretensão do advogado de Flávio Bolsonaro para suspender as investigações com o conteúdo do COAF, informações sigilosas, informações bancárias tidas como sigilosas, e o COAF tem obrigação, a lei determina que o COAF forneça estas informações às autoridades judiciárias, como fornece também ao Senado da República. Eu já requeri em mais de uma oportunidade informações sigilosas do COAF e as recebi sem autorização judicial. É, portanto, da lei, é uma prática recorrente o COAF fornecer informações sigilosas para dar profundidade a determinadas investigações. Um parlamentar como eu, que atuou na oposição nesses 15 anos, buscava informações sigilosas do COAF para investigar o governo, as atitudes do governo, o comportamento do governo. E o caso mais visível de recebimento de informações sigilosas que eu tive, que repercutiu mais, foi exatamente aquele caso em que eu obtive informações sobre o uso das loterias da Caixa Econômica para lavagem de dinheiro. Então veio lá um envelope escrito com uma tarja de sigiloso e um documento para que eu assinasse, assumindo o compromisso do sigilo, preservação do sigilo. Eu acabei, ao abrir o envelope, verificando que estava diante de um crime, supostamente um crime de lavagem de dinheiro, fui à tribuna e denunciei, porque não era possível que alguém pudesse ganhar na loteria mais de 500 vezes, o outro mais de 250 vezes, o outro mais de 100 vezes, enfim, uma festa, né, com o dinheiro da Caixa Econômica Federal por intermédio das loterias administradas por aquela instituição. Então não é novidade que o COAF legalmente forneça informações sigilosas a investigadores do parlamento, inclusive, não só as autoridades judiciárias que investigam crimes cometidos por agentes públicos ou privados, como é o caso da Operação Lava Jato, outras operações que já tivemos, né? A Operação Zelotes, por exemplo, a Operação Greenfield, a Operação Castelo de Areia, que acabou arquivada, a Operação Satyagraha, a Operação Factor. E agora, esta decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal teve um alcance maior, não é? Porque ela se tornou geral e abarca, portanto, todas as investigações em curso, especialmente as investigações de lavagem de dinheiro, exigem informações sigilosas do COAF, não só do COAF, também da Caixa Econômica, aliás, da Receita Federal e do Banco Central, mas especialmente o COAF. Por quê? Para aqueles que ainda não conhecem este assunto, não é? O COAF recebe informações sobre movimentação financeira que extrapole determinada quantia, 5 mil ou 10 mil reais. O banco é obrigado a encaminhar ao COAF toda a movimentação financeira que ultrapasse a casa dos 10 mil reais. É por essa razão que muitos sacam várias vezes, né, quando há em determinadas investigações a suposição de irregularidade, de ilícito praticado, de crime de corrupção, se verifica muitas vezes que o réu, né, já que está sendo denunciado, é réu, e vai até a boca do caixa e retira sempre
uma quantia inferior a R$10 mil. Isso para fugir da investigação do COAF. O COAF é fundamental, portanto, nas investigações. E como disse a própria Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ao recorrer da decisão do presidente do Supremo, isso compromete a nossa imagem internacionalmente, porque o Brasil tem acordos celebrados com outros países no campo do combate à corrupção internacionalmente, especialmente no campo da evasão de divisas e da lavagem de dinheiro, não é? Tem acordos internacionais que foram celebrados por nós, pelo Brasil, que ficam comprometidos com essa decisão do presidente do Supremo, e isso faz muito mal à imagem do nosso país mundo afora. Então, a Procuradora-Geral da República recorreu ontem ao Supremo Tribunal Federal. E a novidade é que houve uma notícia, pelo menos eu li no blog do jornalista Thales Faria, que tem um blog no UOL, né? Está muito atento, está lá em Brasília, convivendo no Congresso, convivendo no Executivo, no Judiciário, está sempre muito atento com os bastidores, né, dos três poderes. No seu blog ele escreveu ontem, né, que o próprio presidente do Supremo está disposto a antecipar essa decisão. Faz muito bem agora antecipar essa decisão para evitar prejuízo no combate à corrupção, já que esta decisão não alcançou apenas o interessado direto, o proponente, alcançou de modo geral, podendo comprometer cerca de 6 mil investigações e ações que se desenvolvem, exatamente muitas delas em sigilo, né, ao segredo de justiça, e são investigações muito importantes, não dizem respeito apenas à corrupção na administração pública, não se trata apenas da Operação Lava Jato, são tantas outras operações conduzidas pela Polícia Federal que investigam tráfico de drogas, de entorpecentes, contrabando, que investigam até alguns sequestros, né? Isso também é atingido, enfim, toda a sorte de crime, assassinatos, o roubo, não é? Então, é uma operação que se inicia muitas vezes com base na suposição. Uma denúncia que ocorre, o Ministério Público instaura os procedimentos investigatórios, chama a Polícia Federal para a parceria, inicia-se a investigação. E uma das primeiras providências é sempre buscar no COAF informações fundamentais, especialmente quando se trata de corrupção na administração pública, né? Eu que participei de várias CPIs no Congresso Nacional, sei como isto caminha, né? Então, vamos imaginar, vamos supor, como já ocorreu, não é, naquela CPI Cachoeira, nós elaboramos um relatório paralelo que foi fundamental para as prisões que ocorreram depois. A CPI Chapa Branca, dominada pelo governo, presidida e com relator governista, apresentou um relatório Chapa Branca que não levava a lugar algum, e nós, no meu gabinete, trabalhando com técnicos especializados, elaboramos um relatório que eu considero o mais completo e tecnicamente qualificado relatório que nós tivemos nas várias CPIs das quais participei. E nós mostramos nesse relatório paralelo, principalmente que o dinheiro saía lá do DENIT em obras na área dos transportes, né? Passava aí por empresas constituídas para ocultação de valores e lavagem do dinheiro. Então passava por empresas chamadas empresas laranjas, e nós chegávamos até o destino final do dinheiro, se era no Brasil ou no exterior, e quem era o beneficiário. Pois bem, esta investigação que fizemos no Legislativo, lá no meu gabinete, e apresentamos um relatório paralelo, serviu à Polícia Federal. Posteriormente houve uma matéria na revista Veja que repercutia exatamente o que o nosso relatório apresentava e que foi encaminhado
à Polícia Federal. A fonte da matéria da revista Veja foi exatamente a Polícia Federal, que valeu-se, obviamente, de dados iniciais fornecidos pelo nosso relatório. A Receita Federal nos procurou, foi ao nosso gabinete para buscar todas as informações que reunimos e somamos a fim de ir perseguir, investigar e, obviamente, tomar as providências legais cabíveis em relação às chamadas empresas laranjas que foram organizadas para a lavagem do dinheiro e a ocultação dos valores. Por isso, eu destaco sempre a importância do COAF. É óbvio, a Receita Federal é importante e o Banco Central também, nestas informações, ao fornecer estas informações. Mas, sem dúvida, o COAF é a instituição aparelhada para isso, com pessoas especializadas e que tem um material para exploração, que recebe de todos os bancos, ou seja, do sistema financeiro de modo geral, público e privado, as informações necessárias, aquelas informações que dizem respeito à movimentação financeira que extrapola aí a casa dos 10 mil reais. Portanto, é muito sério isso que foi feito pelo presidente do Supremo. Primeiro, que rasga alguns compromissos que assumimos internacionalmente e, de outro lado, encerra, arquiva, interrompe e pode interromper inúmeras investigações. E, de outro lado, fornece munição para advogados tentarem, inclusive, anular provas que foram obtidas com base nessas informações do COAF, a partir dessas informações do COAF, que depois possibilitaram a quebra do sigilo bancário, que aí desenha melhor a movimentação, o recebimento e o repasse dos recursos àqueles que foram os beneficiados, eventualmente, de um esquema de corrupção. Então isso é muito grave, isso é muito sério, isso é, sem dúvida, uma trombada nesse processo de limpeza que se faz hoje no país, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público e pela Justiça de primeira instância, sobretudo, né, com as investigações que caminham. Mas, portanto, ontem tivemos uma boa notícia. A primeira boa notícia, o recurso da Procuradora-Geral da República, que dá a munição, não é, para que o Supremo se reúna para discutir e deliberar a respeito. E depois, este indício de que o próprio presidente do Supremo dispensará as pressões e ele próprio tomará a iniciativa de antecipar este julgamento. E nesse julgamento, certamente, chegaremos à conclusão se é possível prevalecer a decisão em relação ao primeiro interessado, ao que propôs, ao proponente, ou então se esta decisão será anulada de forma cabal e definitiva, não valerá para ninguém, nem para o proponente, nem para os demais. Isso tudo fica, obviamente, na alçada do Supremo Tribunal Federal, que eu espero realmente se reúna agora, já no início de agosto, para colocar um ponto final nesta questão. A outra notícia, portanto, veja que é muito importante este assunto, não é um assunto irrelevante, não é? Ele não está tendo esse destaque todo, e está tendo esse destaque todo certamente porque é um assunto muito importante que envolve muitos interesses, né? Não só o interesse daquele que já foi condenado e está preso, que sempre tem a esperança e o sonho de rever decisões judiciais competentes, de anular decisões judiciais, ou aqueles que estão sendo investigados, né? E, obviamente, desejam ver o COAF longe para que a investigação não seja eficiente, não se complete, não apresente resultados, ou mesmo aqueles que já passaram por essa fase de investigação preliminar, já estão na alçada do Ministério Público para a denúncia e, obviamente, ficam esperançosos de que uma decisão como essa possa permitir aos seus advogados anular tudo, cancelar, arquivar e encerrar o episódio, fazendo prevalecer a impunidade, né? Então, é por isso que nós estamos dando destaque, voltando a este assunto. Falamos ontem, voltamos hoje, porque nós consideramos ele da maior importância
na esteira desse desejo do Brasil de ver principalmente a atividade pública passada limpo, para reduzir os índices de corrupção e para despertar mais esperança no povo brasileiro que é possível ter, sim, governantes mais sérios, mais honestos, mais capacitados no combate à corrupção e, sobretudo, na superação dos problemas que nos afligem, certamente tendo como uma das causas essenciais a corrupção dos últimos anos, que levou o país a essa catástrofe de uma situação de economia paralisada, de finanças públicas arrebentadas, de dívida pública que cresce de forma assustadora. Bem, o outro episódio de ontem, que vem também na esteira de toda esta movimentação de combate à corrupção no país, foi a prisão de quatro dos supostos envolvidos nesse crime de vazamento de diálogos que foram realizados por escrito, por mensagens escritas através do Telegram, que é um método moderno de comunicação que facilita certamente e dá agilidade aos procedimentos judiciais. Se antes um juiz, para conversar com o procurador, teria que se deslocar, ir até o gabinete dele ou vice-versa para um entendimento, hoje se faz com maior facilidade, agilidade, não é? Por intermédio do WhatsApp ou do Telegram, como se fez, e deu origem a este crime que ganhou grande repercussão no Brasil e até no exterior, porque envolve inclusive um estrangeiro que veio para cá como jornalista, que tem um site chamado Intercept e que foi o divulgador desse material todo, né? E uma divulgação feita em parcelas, ou a prestações, conta-gotas, em capítulos, como se fosse a novela A Montanha que Pariu o Rato, porque, na verdade, a espetaculosidade toda não alcançou certamente a repercussão que se imaginava. Anuncia-se um espetáculo bombástico e depois o que ocorre não alcança as expectativas que foram geradas pelo anúncio. Então sempre esse anúncio, não, o próximo diálogo, a próxima conversa vai ser mais bombástica, o crime vai estar estampado nas manchetes dos jornais e nada disso se viu, como você sabe. Bom, esse assunto, falamos muito já sobre ele, ainda ontem à noite abordamos, mas hoje eu volto aqui para dizer que os advogados dos presos pediram um adiamento para o depoimento deles. Ontem eles estiveram em Brasília, foram transferidos para Brasília. Então, certamente há alguma surpresa em relação aos autores do crime. Acho também que é preciso uma certa cautela. Nós não podemos já ter como definitiva a solução deste crime de vazamento. Certamente os policiais terão dificuldades de arrancar confissões. Então nós temos que ter a necessária cautela, porque eventualmente poderá se alegar que não foram eles os responsáveis, E nós não sabemos se eles estão dispostos, se foram os operadores desse esquema criminoso, nós não sabemos se eles estão dispostos a denunciar os mandantes, os patrocinadores deste crime, deste esquema de corrupção digital, corrupção cibernética, que exige expertise, que exige especialização. Eu sei, você sabe, todos nós sabemos, eu sou um amador em internet, faço aqui essa comunicação com você diariamente, mas não sou um especialista. Então, é preciso que os operadores do crime desta natureza, o crime de vazamento, sejam especializados, tenham essa noção técnica de como fazer. E, obviamente, eles foram usados por alguém. Que interesse teria esse cidadão, por exemplo, de Araraquara, que foi preso, um jovem, ou aquele que era DJ, e que foi preso também ontem, acusado deste crime, Que interesse pessoal ele teria nisso?
Obviamente o interesse é financeiro, né? Os que fizeram esta operação criminosa certamente fizeram com interesse financeiro, estavam recebendo para fazer isso. Fizeram como se fosse um trabalho sujo, é evidente, um trabalho criminoso e que confronta inclusive a legislação do país, que assegura a privacidade das pessoas. Isso foi uma bisbilhotagem à privacidade alheia. Então, um crime praticado, mas certamente o objetivo deles, que são jovens ainda, 20 e poucos anos, não é? O objetivo deles era o dinheiro, era ganhar algum dinheiro e, portanto, eles terão que apontar os patrocinadores, os responsáveis maiores pelo crime. Eles são responsáveis, estão presos, é uma prisão provisória, não é nem preventiva ainda, a prisão provisória é uma prisão por 5 dias, depois pode-se decretar a prisão preventiva ao término desta, não é? Por enquanto, eles estão presos, mas terão que falar, terão que dizer quem é que está por trás desta operação, quem foram os mandantes, quem pagaram e como pagaram. Aliás, inclusive encontraram boa soma de dinheiro em espécie na casa de um deles, em poder de um deles. Não sei onde foi encontrado esse dinheiro, né? Mas na busca e prisão destes envolvidos, que foram denunciados pela Polícia Federal, que investigou e está investigando há mais de 50 dias, em poder de um deles encontrou-se muito dinheiro em espécie. Portanto, este, sobretudo, terá que dizer de onde veio esse dinheiro e quem repassou esse dinheiro, né? Então nós estamos no caminho. Eu creio que podemos chegar lá. A Polícia Federal demonstra muita competência, muita eficiência. A Polícia Federal de São Paulo, que fez esse trabalho, e certamente apresentará um resultado. Obteve autorização judicial para essas prisões. Foram, portanto, prisões legais. E agora nós estamos aguardando a finalização dos procedimentos da Polícia Federal inicialmente para alcançarmos os principais responsáveis por este crime que certamente ele colocou em xeque num primeiro momento a Operação Lava Jato. Muitos se preocuparam com o destino da Operação Lava Jato. E hoje, certamente, com essa investigação se tornar bem-sucedida, é o que nós imaginamos, estaremos então desvendando os mistérios desta conspiração contra a Operação Lava Jato. Muito obrigado a todos vocês pela atenção, pela participação aqui conosco, por suas opiniões. Como eu estou só aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa mais importante destacada aqui pelos que nos acompanham nesse momento, né? Eu sou muito grato àqueles que têm essa paciência de ficar nos ouvindo, né, com esses comentários a respeito dos problemas que ocorrem no dia a dia, né? Aqui está, o Francisco Alvim Pimentel, vamos colocar tudo em ordem, doa a quem doer. Isaura, um bom dia, enfim, estão aqui, pelo que eu vi no projeto, não existe essa possibilidade. Acho que é apenas boato. Aqui não sei a que se refere qual é o projeto, né? A Maria Cristina Rodrigues está falhando muito, senador. Opa, eu não sabia que estava falhando, não. Mas então vamos encerrando aqui, já que está falhando bastante, né? Vamos encerrando a nossa conversa. O nosso propósito foi manter todos vocês informados e, sobretudo, com certos detalhes que muitas vezes escapam da divulgação, né, com os esclarecimentos necessários sobre esses últimos episódios que envolvem aí criminosos que tentaram estourar a Operação Lava Jato, que tentaram acabar com a Operação Lava Jato, estão acabando eles sim na cadeia. Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês.